no dia da introdução da arca. Aquela arca foi introduzida e houve um único sacrifício. E durante todo o tempo em que aquela arca permaneceu em Sião, não houve mais sacrifício ali. Houve sacrifício na arca de Moisés que não tinha, teve sacrifício no tabernáculo de Moisés que não tinha a arca. A presença de Deus simbolizada na arca não estava lá. O pátio, que significa pátio, significa patos, que significa sofrimento ou sacrifício, continuava lá. Mas, cadê a presença do Senhor? Está aqui no campo de Sião, no campo da adoração. Vamos caminhar um pouquinho mais. O tabernáculo em Sião é o lugar da adoração e do louvor. Ali a tribo sacerdotal se mantinha 24 horas por dia, prestando com júbilo o seu culto de consagração através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Espero em Deus que ao retornar nós tratemos desses aspectos da adoração. Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que isso significa? Porque Paulo reedita esse tabernáculo de Davi. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas vamos deixar isso para depois. Se adorássemos como devíamos, não nos preocuparíamos como fazê-lo. A forma tem tomado forma porque não estamos fazendo como essência. Quando se perde a essência, se preocupa com a forma. Bolo coberto é sinal de fraqueza na massa. Isso por você para pensar. Um coração profundamente agradecido por uma tão grande salvação não pode senão se derramar em louvores diante do seu Salvador. Meu Deus! Como é bom você conviver com gente que adora. Não é muita gente não, é pouca. Só para vocês terem aqui uma noção. 70 subiram e cantaram. 2 foram mais além e louvaram. Mas só um subiu e adorou. É o caso de Moisés e o seu povo. E embaixo tinha festa. Tinha dança. Mas não era a dança a Javé. Era a dança ao bezerro de ouro. A proporção é mais ou menos essa. Adoração é coisa tão séria que Deus procura. Mas eu já encontrei alguns adoradores. Normalmente, gente muito simples. É uma gente que sabe? Você fica babando. Uma dessas pessoas em São Paulo. Eu vi. Me marcou muito. Muito. Deficiente. Mas sabia adorar. Eu pedi a Deus que Ele me fizesse um deficiente. Quando realmente adoramos, o ponto principal, vocês têm um tempinho, porque eu já estou no... Acabou o tempo e o negócio está longe. Dá para aguentar mais uma meia hora? Eu vou correr. O ponto principal da existência é o altar. O ponto principal da existência é o altar. A adoração é a função mais elevada da alma humana.
a função mais elevada da alma humana é a adoração. Ninguém pode subir mais alto do que na presença do Altíssimo. A adoração, em espírito e em verdade, além de ser o máximo que o ser humano pode fazer, é a coisa mais importante no universo. Satanás ofereceu todos os reinos deste mundo a Jesus por um ato de adoração à sua pessoa. Pois o culto está relacionado com o Deus soberano mais do que qualquer outra realidade. Se Jesus tivesse se prostrado diante de Satanás, Satanás teria se tornado o Deus Todo-Poderoso. Porque você só se prostra adorando a Deus. Se Jesus tivesse se curvado diante de Satanás, Satanás ali tornar-se-ia o soberano do universo. Por isso, nós só temos que adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos curvar diante dele. Dele e dele mesmo. Com reverência e com alegria. Quando realmente adoramos, estamos diante de Deus. Aquilo que adoramos é Deus. A consciência da presença do Altíssimo nos cultiva nas alturas e num estado de culto permanente. Vamos ler o Salmo 96, 6 e 7. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Olha bem, no seu santuário. O santuário naquela época era o tabernáculos, eram os tabernáculos, era o templo, mas o santuário hoje é a igreja. Temos visto irmãos que têm chegado aqui batendo nessa tecla. Igreja não é local, é gente, é povo, é nação, é multidão, é assembleia, é um ou dois, mas é gente, povo de Deus, santuário, a presença de Deus no meio do seu povo, para ser instrumento de louvor, de graça. O salmista não disse, ó famílias da terra, mas ó família dos povos. Aba só tem uma família formada pelos seus filhos de todas as tribos, povos e nações, regenerados pela graça mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo de Davi fala exatamente desta realidade espiritual que se manifesta em ações de graças, louvores e adoração. Há muito tempo atrás, como faz tanto tempo que eu contei essa história, eu vou voltar a ela, do doutor João Filson Sorém, que foi meu professor no seminário. Ele foi capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E ele contou que, certo dia, depois que o Exército Brasileiro capturou um grupo de alemães e foram trazidos para as barracas, um sargento de Santa Catarina, que era um cristão, ele teve a responsabilidade de fazer a vistoria nos soldados. Então ele ia apalpando um por um, ele falava bem alemão, e quando chegou num determinado jovem soldado, ele tinha alguma coisa que sobressaía da sua jaqueta, uma coisa pontiaguda, e ele bateu a mão em cima e puxou. Quando puxou, era uma Bíblia, um Novo Testamento pequeno, que tinha sido oferecido por sua igreja àquele soldado, dizendo,
nos momentos que você estiver na guerra, esteja lendo esta palavra. E aquele sargento olhou aquilo, enfiou de novo e fez a vistoria em todos os outros, mandou todos para lá, chamou aquele soldado e estava todo molhado, frio, era gelo lá na Itália, e ele trocou a roupa do soldado de farda alemã, botou uma farda brasileira e fez um café, e os dois estavam conversando num papo extraordinário ali, rindo, e chegou o capitão e disse: sargento! Pois não, capitão, que guerra é esta? Disse: não, capitão, aqui não tem mais guerra, nós somos irmãos, a guerra acabou para nós dois, ele é um filho de Deus, e eu sou filho de Deus, acabou. A inimizade desapareceu. O que o mundo precisa não é de tratado da ONU. O que o mundo precisa é do conhecimento de Cristo, que pode libertar o ódio do coração das pessoas. O que o mundo precisa é conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, isso aqui é o tabernáculo de Davi. As criaturas devem adorar a grandeza do Criador, mas os filhos adoram o Pai das misericórdias, a onipotência de toda a graça, por causa do seu amor incondicional. Não é o temor, mas o amor cheio de graça e exultação que impulsiona os adoradores à presença de Abba. Vamos ler juntos Salmo 95, 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Este rochedo da nossa salvação, tipificado pelo Monte Sião, o Sião onde está a tenda. A alegria de Deus com a salvação dos pecadores acende nos salvos um culto alegre pela salvação de Deus. Um Deus descontente ou contrariado só conseguirá produzir um povo mal-humorado. Todavia, Javé, satisfeito com a sua obra perfeita, pode afirmar, como Sofonias 3,17 nos diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com alegria. Por favor, eu peço que você gaste tempo olhando esse texto. Um Deus que se alegra com a salvação do seu poder. É o poder de Deus. Ele se alegra e ele se regozija no seu amor para conosco. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer assim: olha, Deus, o Senhor não fez mais do que obrigação. Estes bicudos, como eu e tantos outros que estão sentados aqui, que vivem murmurando e reclamando da vida, precisávamos passar por algumas tribulações mais pesadas. Não como castigo, mas como trabalho da graça de Deus, para a gente ver o quão é grande a salvação de Deus. E parar com esta murmuração maldita, que faz de nós escravos de um dos mais déspotas senhores. O nosso próprio prazer, o nosso gosto, o nosso ego. A satisfação de Deus com a sua salvação perfeita resulta no festejo efusivo dos seus filhos. Um povo salvo pela graça é uma raça movida a regozijo, pois quem experimentou a suficiência do Senhor só pode viver contente. Esse estado de exultação é um dos indicadores marcantes do tabernáculo de Davi. Olha o Salmo 98, versos 4 a 6. Como diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Cantai. Ah, meu Deus. Senhor, Senhor, não tira a tua mão de cima de mim, por misericórdia, mas me ensina a te louvar. 24 horas por dia. Onde é que eu vou orar 24 horas se eu vou estar dormindo pelo menos umas 7? O meu espírito estará louvando ao Senhor e exaltando ao Deus da minha salvação. O espírito não dorme, quem dorme é corpo e alma. O espírito está vivo, está andando. O meu espírito anda por aí, que faz coisas, vê coisas. Anda na presença de Deus. Agora, queridos, eu não posso, desculpa, eu não posso aceitar que diante do meu rei, pode estar doendo, eu não possa dizer, bendito sejas para sempre o teu nome, exaltado seja, e não só dizer, mas alegrar no meu coração, pelas tribulações, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. O tabernáculo de Davi é o domicílio da adoração seleta e o ambiente dos louvores alegres. É o acesso radiante daqueles que buscam o Senhor e que sabem o valor da eterna salvação. Salmo 74. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te busquem. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Digam sempre, Deus seja magnificado. Quem? Os que buscam o Senhor. Os que buscam o Senhor. Louvado seja Deus que não deu certo. Louvado seja o Senhor que o negócio foi para o brejo. Louvado seja o Senhor que a panela queimou. E era a única que nós tínhamos para comer hoje. Quando é que nós vamos, 24 horas por dia, exaltar o Senhor? Oh, Senhor, como eu sou murmurento. Como eu sou reclamador, como eu sou crítico. Irmãos, a igreja de Cristo é um antítipo do tabernáculo de Davi e a expressão viva da adoração sobre os efeitos de uma alegria contagiante. Veja o que Pedro nos diz no seu primeiro capítulo da primeira epístola, nos versos 6 a 8. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, e glória e honra na revelação de Jesus, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Oh, coisa linda, isso é um cântico. No presente tempo ainda que sejais contristados com várias provações, doenças, problemas, mortes, perdas, dói. Contudo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Ah, peraí. A minha esposa está fazendo uns estudos no livro de Salmo com o Vides. E ela ontem estava estudando o Salmo 52, quando Doeg, aquele linguarudo, safado, foi lá e, querendo o poder na casa de Saul, foi contar que Davi comeu o pão da propiciação lá na casa de Abimeleque. Lá no sacrifício.
E aquele linguarudo, que um linguarudo sou eu e tantos outros que estão por aqui, ficam falando. Davi bota a mão em cima dele e diz assim: olha, o Senhor cuida de ti, seu cara. Mas eu vou celebrar o Deus que me aceitou. Eu não vou ficar envolvido nessa conversa toda, não. Eu tenho que fazer. O Deus que me ama é o Deus que eu adoro. Por causa daquele linguarudo, 85 sacerdotes com sua família foram decapitados por ordem de Saul. Foi uma mortificina. É bem verdade que era para cumprir uma profecia que um homem de Deus que não tinha nome, às vezes os homens de Deus também não têm nome, um profeta lá que apareceu, disse para o rei, para o sacerdote Eli, que a sua família ia desaparecer da face da terra por causa da falta de visão espiritual. E a família de Eli acabou. Ficou Abiatar, que depois Salomão mandou ele lá para Benjamim, e lá ele se acabou. E não ficou um, porque Deus escolheu o sacerdote de Zadok, a família de Zadok, a família de Eleazar, a de Itamar e Tamar. Foi embora. Eu quero que você observe uma coisa, meu irmão. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus e não para a perturbação dos outros. Quem gosta de carniça é urubu. Canário gosta de alpiste. O rei Davi, vestiu-se com a estola sacerdotal. Não podia. Traje que lhe era proibido, para tipificar um reino de sacerdotes que vivem diante do altar, adorando com alegria o supremo pastor das suas almas. Ser salvo é pertencer a este reino de sacerdócio universal, com profunda gratidão, celebrando no íntimo esta tão grande salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado quem me aceitou e jamais me rejeitará, porque a sua graça está sempre nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos conhecer a suficiência da graça de Deus. Deus nos aceitou em Cristo. Deus nos recebeu em Cristo. Dá para celebrar? Amém. Amém. Tá. Essa semana eu vou levando aí o meu peso, vou levando, vou tocando aí. Daqui 3 meses, se Deus nos permitir, nós vamos voltar. E eu quero voltar nesse ponto. Viu? Pedindo ao Senhor para que Ele me dê graça para entrar nessa festa. Mas não sei como é que vai voltar. Mas uma coisa eu tenho pedido para Ele. O Senhor faz o resto que tem que fazer. Faz tudo. Eu quero é a Ti. E só a Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos basta. Um beijão para vocês. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br.
Graça e paz.